Olá! Hoje, infelizmente, a gente começa com uma notícia muito triste que, nossa, abalou o jornalismo esportivo brasileiro. O falecimento do Paulo Soares, o nosso eterno amigão, aos 63 anos. Aconteceu hoje, segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Pois é, uma perda enorme, né? Muito sentida por todo mundo que acompanhou a carreira dele e, claro, aquela dupla inesquecível com o Antero Greco, que também já se foi em 2024. É verdade. Dá uma sensação de fim de uma era mesmo, sabe? Uma era muito marcante para quem gosta de esporte. Sem dúvida. Uma notícia que pega a gente de surpresa, assim, com muito pesar. O Amigão e o Antero, eles foram um marco, né, na ESPN Brasil. E a partida do Paulo agora, pouco mais de um ano depois do Antero, nossa, encerra um capítulo muito especial da nossa comunicação esportiva. Totalmente. E o carinho que eles recebiam, né? Acho que isso reflete muito a autenticidade que eles passavam na tela. Exato. Era genuíno. E é por isso que hoje a gente decidiu fazer uma conversa um pouco mais a fundo. Vamos mergulhar um pouco nas fontes que a gente tem disponíveis, notícias que saíram hoje, entrevistas antigas dele, depoimentos recentes de colegas, vídeos de homenagens, até os trechos de TCC que citam a dupla. Olha só. Que interessante. Pois é, o objetivo é tentar entender melhor quem foi o amigão, sabe? Relembrar a trajetória dele, aquele estilo único, a importância gigantesca da dupla com o Antero e também as circunstâncias da partida dele e o legado, né? O que fica. Acho que é uma forma bonita de homenagear e também de analisar o impacto de uma figura tão querida, tão importante. E a gente tem bastante material, né? Desde a confirmação da morte, o contexto da saúde dele nos últimos anos, até essas análises do estilo, da repercussão toda. Isso. Então vamos começar pelos fatos. A confirmação do falecimento veio hoje mesmo, segunda-feira, 29 de setembro, aqui em São Paulo. E ele já estava internado há um bom tempo, né? Sim, há bastante tempo. Cerca de 5 meses, pelo que foi divulgado no Hospital Sírio-Libanês, e a causa da morte informada foi falência múltipla de órgãos, a FMO. Entendi. 5 meses. É muito tempo. É. E essa internação longa, na verdade, foi o capítulo final de uma batalha que ele já vinha travando há anos, né? Com problemas de saúde bem sérios, principalmente na coluna vertebral. Ah, sim, eu lembro dele comentar sobre isso. Pois é. As fontes mencionam que ele passou por, olha, pelo menos 6 cirurgias na coluna, tentando aliviar dores crônicas, sabe? Descomprimir nervos, tentar melhorar a mobilidade. Era uma luta constante, bem difícil. Nossa, 6 cirurgias é muita coisa. E ele mesmo chegou a falar publicamente sobre isso, não foi? Lembro de uma entrevista no fim de 2024. Exatamente. Ele deu uma entrevista, acho que para a CNN ou para o blog do BG, e contou que estava afastado da TV desde março de 2022. Ele mencionou que 2 cirurgias na coluna não tinham dado o resultado esperado. Chegou a falar até em erros médicos. Pesado isso. Muito. Ele relatou que tinha perdido o movimento do pé esquerdo, tinha limitações da cintura para baixo, passou 10 meses praticamente na cama entre o hospital e casa, o quadril comprometido, dificuldade para ficar em pé, para andar. É doloroso ler isso agora, sabendo do desfecho. Nossa, demais. E pensar que mesmo com tudo isso ele ainda mantinha a esperança, né? De voltar para a TV, talvez fazendo só office, como ele disse. Sim, ele tinha essa resiliência. O Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes, que era um amigo bem próximo, contou uma coisa que me marcou. Ele disse que falou com um amigão em junho, quando ele já estava internado desde abril e ele ainda se mostrava otimista. Mesmo internado há tanto tempo? Mesmo assim, o Zaidan fez questão de dizer que o Paulo nunca falou: "Ah, tô desistindo". No máximo, admitia que estava muito cansado. Ele realmente lutou muito, sabe? Tentou de tudo, todos os caminhos médicos. E a frase do Zaidan, agora ele descansou de fato, ganha uma força, nossa. Com certeza. Uma luta muito árdua que chegou ao fim. E sobre o velório, já tem informações? Sim, está previsto para hoje mesmo, segunda-feira, das 13 às 17 horas, lá no Funeral Home, na Bela Vista, em São Paulo. Ele deixa a companheira, Marlene, filhos ele não teve. Certo. E sobre a causa da morte? Essa falência múltipla de órgãos, a FMO. Vale a pena a gente explicar rapidinho o que é isso, né? Para quem não está familiarizado. Sim, acho importante.
De forma bem resumida, a FMO é uma condição médica extremamente grave, né? Acontece quando 2 ou mais sistemas vitais do corpo, tipo rins, fígado, pulmões, cérebro, começam a falhar ao mesmo tempo ou em sequência muito rápida. Entendi. Tipo uma reação em cadeia, então. Exato. Geralmente ela está associada a quadros muito severos. A causa mais comum é a sepse, que é aquela infecção generalizada, sabe? Mas também pode acontecer depois de traumas graves, acidentes, queimaduras, ou mesmo como complicação de doenças crônicas, de longas batalhas de saúde, como parece ter sido o caso dele, né? Sim. É uma emergência médica mesmo, de altíssimo risco, e infelizmente a recuperação é muito, muito difícil. A mortalidade é alta. Entendido. Um quadro bem delicado, realmente, e que encerrou uma trajetória profissional tão rica, né? Ele começou muito cedo, foi no rádio, né? Sim, muito jovem, com 15 anos, imagina. Lá em 1978, na Rádio Clube Ararense. Depois disso, ele construiu uma carreira super sólida, passou por rádios gigantes. Record, Globo, Bandeirantes, Gazeta, Estadão e ESPN. Nossa, só rádio de peso. Sim, cobriu Copa do Mundo, Olimpíada, Copa América, tudo no rádio. E tinha aquela voz, né? Inconfundível, potente, marcante, coisa de radialista mesmo. Totalmente. E quem é palmeirense, ou mesmo quem só acompanhava o futebol na época, não tem como esquecer aquela narração dele do primeiro título da Libertadores do Palmeiras, em 99, pela Bandeirantes. Aquele pênalti do Zapata. Sim, histórico. Pra fora! É campeão! O Palmeiras é campeão da Libertadores da América. Nossa, arrepia só de lembrar. Era pura emoção, cara. Exatamente. Aquilo era o amigão no rádio. E aí, nos anos 90, ele começou a fazer a transição pra TV, né? Passou pela Gazeta, SBT, TV Cultura. Certo. Mas foi na ESPN, que na época ainda era TVA Esporte, que ele realmente encontrou o espaço ideal. Foi contratado pelo José Trajano. Ali ele pôde desenvolver o estilo único dele. Ele é, de fato, considerado um dos pioneiros, um dos fundadores da ESPN Brasil, né? Sim, um dos pilares. E foi lá que nasceu o Sport Center. Em 2000, durante as Olimpíadas de Sydney, se não me engano. E junto com o programa, veio a dupla, né? A dupla que virou um fenômeno. Paulo Soares e Antero Greco. Ah, essa dupla. Uma parceria que durou mais de 20 anos, marcou gerações inteiras. Eles viraram um sinônimo não só de informação esportiva de qualidade, mas de leveza, de bom humor, de uma química que a gente raramente vê na TV. Aquelas crises de riso eram absolutamente contagiantes. Era impossível não rir junto em casa. Os bordões, tipo, my friend, os trocadilhos que saíam do nada. As piadas. As fontes até relembram os momentos hilários, né? Aquela dificuldade com nomes tipo Milton Caraglio ou Luiz Picamoles, a criação do prêmio Nabo de Ouro para lances bizarros. Sim. A goleada da China sobre Butão, Moreno Longo, o CR7 da Moca. Era um humor que parecia totalmente espontâneo, sabe? Muitas vezes era sem querer, como uma matéria do UOL definiu bem. Era natural. E tem aquela história ótima, né? Que na primeira vez que eles tiveram uma crise de riso mais forte no ar, eles acharam que iam ser demitidos no dia seguinte. É verdade, eles contavam isso. Mas aí o José Trajano, que era o diretor na época, adorou. Falou para eles continuarem, que aquilo era o diferencial. E era mesmo, né? Com certeza. O Mauro César Pereira até fez um comentário interessante sobre isso uma vez, diferenciando o humor natural deles de umas tentativas de humor mais forçadas que a gente vê por aí às vezes. A autenticidade era a chave do sucesso deles. E essa autenticidade foi tão forte que furou a bolha da TV paga, né? Eu lembro bem do quadro Top 5 do CQC lá na Band. Aquilo deu uma projeção absurda para eles na TV aberta. Nossa, deu mesmo. Uma exposição enorme. No começo, eles até ficaram meio assim, né? Achando que era meio chacota, mas depois eles criaram uma relação super bacana com a turma do CQC. Sim, virou uma amizade. E essa exposição foi fundamental. O legado dessa dupla é muito profundo, sabe? Eles ajudaram a moldar um jeito novo de fazer jornalismo esportivo aqui no Brasil. Um jeito mais humano, mais próximo do espectador, divertido, mas sem nunca abrir mão da análise séria, da informação precisa. Exato. O equilíbrio era perfeito. E olha que interessante.
Tem até um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que estava analisando o fenômeno Casimiro e apontou justamente a dupla Amigão e Antero como precursora desse estilo mais leve, mais interativo, que conversa com o público de forma mais direta e que influenciou muitos comunicadores que vieram depois. Olha só, que legal essa conexão. Mostra como eles foram realmente pioneiros nisso, né? E falando no estilo próprio dele, o apelido Amigão, como é que surgiu isso? Tem uma história? Olha, pelo que contam, parece que foi o colega Oswaldo Pascoal quem deu o apelido de Amigão da galera. Simplesmente porque ele tinha uma facilidade imensa de fazer amigos em qualquer lugar que ele chegava. Faz todo sentido. Totalmente. E isso é uma coisa que todos os depoimentos de colegas reforçam agora, né? O apelido era um reflexo perfeito da pessoa que ele era. Descrevem ele como super carismático, generoso, humilde, sempre com um sorriso fácil, alguém genuinamente querido por todo mundo. E essa personalidade dele transbordava na tela, né? Tinha a voz marcante, óbvio, mas tinha também o bom humor constante, aquela simpatia que quebrava qualquer formalidade. A linguagem dele também ajudava muito nisso, né? Sim, muito. Era coloquial, usava gírias na medida certa, sem forçar. Uma matéria do UOL até menciona que ele aprendeu lá no SBT, talvez com o próprio Silvio Santos, a importância de falar para a família, de ser didático, sabe? Isso ajudava ele a se conectar com um público muito amplo. Que interessante essa dica do Silvio Santos. E era uma comunicação muito autêntica mesmo, muito humana. As fontes trazem uns exemplos bem marcantes disso, né? Sim. Tem aquela vez que ele se emocionou e chorou ao vivo depois de uma reportagem sobre um atleta com paralisia cerebral. Quem não lembra daquilo? Nossa, lembro bem. Foi emocionante. E também a demonstração de profissionalismo dele, né? De continuar trabalhando mesmo com a mãe internada, por exemplo. Ele também tinha uma relação diferente com a tecnologia, né? Admitia que tinha dificuldade com rede social, preferia o contato pessoal. Era um contraste com o Antero, que era bem mais ativo online, até teve uns episódios tensos no Twitter. Verdade, o Antero era mais conectado nesse sentido. Pois é, isso também diz muito sobre o Amigão, essa preferência pelo olho no olho. E teve também aquele episódio no Linha de Passe, né? Que ele passou mal e precisou sair do ar. Depois ele explicou, né, que foi uma combinação de fatores, parece com uns remédios para emagrecer, estresse. Mas ele fez questão de reforçar a amizade e o apoio que ele recebeu ali dos colegas do Trajano, do Juca Kfouri. Mostra uma transparência, uma certa vulnerabilidade que também conectava, eu acho. Com certeza. E essa habilidade de contar histórias de um jeito natural e espontâneo, que aquele TCC que a gente mencionou também apontou, era fundamental para o estilo dele. Sem dúvida. E para além dessa parceria inesquecível com o Antero, a carreira solo do Amigão também teve momentos muito, muito fortes, né? Sim, vários. Um deles que sempre me impressiona quando é relembrado foi lá em 94. Ele estava na Rádio Globo e foi ele quem deu a notícia da morte do Ayrton Senna para o Rubens Barrichello por telefone. O Rubinho estava em Londres. O diálogo que relatam é, nossa, de cortar o coração. Imagino. Um momento terrível. O Barrichello em choque, perguntando como assim morte do Senna? E depois falando algo tipo, eu que tinha que morrer. Imagina o peso que foi para o Amigão como jornalista e como pessoa dar uma notícia daquelas. Nossa, um momento devastador, né? E uma responsabilidade jornalística gigantesca no meio daquela comoção nacional toda. E tem outra história bem mais leve, mas que mostra o reconhecimento que ele já tinha, que é aquela da quase ida do Sport Center para o SBT, lá no começo dos anos 2000. Ah, sim, eu ouvi falar disso. A negociação acabou não indo para frente, mas ficou famosa a história de que o próprio Silvio Santos teria dito: "Eu gosto do gordinho", se referindo ao Amigão. Isso mostra o apelo popular que ele tinha, né? Que ultrapassava a bolha do esporte. Imagina só, o Sport Center no SBT. Teria sido uma revolta em tanto na nossa mídia esportiva. E agora, a repercussão da partida dele foi imensa, né? Como era de se esperar. Muitos colegas de profissão deixaram mensagens super emocionadas. Sim, a comoção foi geral e muito, muito genuína. O José Trajano disse que estava arrasado e até imaginou o Amigão se juntando ao Antero para divertir a moçada lá em cima.
O Gustavo Hoffmann chamou ele de unanimidade, destacando essa combinação rara de personalidade, voz, carisma, generosidade, humildade. O Leonardo Bertozzi falou da sorte de ter conhecido um ser humano tão dócil, gentil e generoso. O Alex Seng lembrou dos quase 40 anos de amizade. O Juca Kfouri foi direto ao ponto, né? Alguém chamado de amigão a vida inteira. Precisa dizer mais alguma coisa? Lindo isso. O Mauro César falou da honra de ter trabalhado com ele. O Arnaldo Ribeiro lembrou do coração gigante. O PVC disse que o jornalismo esportivo está de luto. As homenagens foram unânimes, sabe? Destacando não só o grande profissional, mas talvez até mais a figura humana excepcional que ele era. E essa percepção não ficou só entre os colegas de imprensa, né? Muitos clubes de futebol também se manifestaram. O São Paulo, que era o time do coração dele. Sim, o São Paulo ressaltou o legado de profissionalismo, simpatia e amor ao esporte. O Flamengo lembrou que ele formou uma das maiores duplas do jornalismo esportivo brasileiro, com irreverência, talento e carisma. O Santos também destacou o jeito irreverente de juntar informação e bom humor. Foi geral. E, claro, os fãs, né? Os espectadores. As redes sociais foram inundadas de mensagens. Vi que o Portal Lance compilou várias delas. As pessoas lamentando a perda, relembrando a alegria contagiante, o riso frouxo dele e falando que o legado da dupla é enorme, eterno. Tudo isso mostra o tamanho do impacto dele, né? O legado do amigão é enorme em várias camadas. Humanamente, ele é descrito por todo mundo como essa pessoa querida, generosa, doce. O apelido não podia ser mais perfeito. Exato. E profissionalmente, ele virou uma referência absoluta, ajudou a definir um estilo mais leve, mais humano, mais interativo na nossa TV esportiva. E a parceria com o Antero Greco é, sem dúvida, a pedra fundamental desse legado. Uma inspiração para muitos jornalistas que vieram depois dele, com certeza. E como a gente falou lá no começo, a partida dele agora, somada do Antero no ano passado, realmente simboliza o fim de um ciclo. Um ciclo muito importante, muito querido na ESPN e na comunicação esportiva do Brasil. Uma perda gigante mesmo. Uma perda de uma voz única, sabe? De um comunicador que tinha aquele dom raro de equilibrar informação de primeira com um humor genuíno, um carisma imenso e uma conexão afetiva muito profunda com o público. Algo cada vez mais difícil de encontrar hoje em dia, né? Verdade. Perdemos o amigão, mas fica a memória, né? A memória viva de um profissional incrível que, junto com o Antero Greco, não só informou e divertiu milhões, mas se tornou parte da memória afetiva de muita gente apaixonada por esporte no Brasil. A história dele, a trajetória, até essa luta final, nos convida a refletir, né? Sobre a evolução da mídia, o valor da autenticidade, da personalidade na comunicação, e também sobre as batalhas humanas, né, de resiliência, que muitas vezes ficam escondidas por trás das figuras públicas que a gente admira. Pois é. E deixa uma questão no ar, né, pra gente pensar. Além das risadas, dos bordões que ficam ecoando na memória, que lição mais profunda será que a trajetória e principalmente a parceria do Paulo Soares e do Antero Greco nos deixa sobre a importância vital da conexão humana? Da autenticidade na maneira como a gente compartilha as nossas paixões, seja o esporte ou qualquer outra coisa. Boa pergunta. O que será que o jeito amigão de se comunicar, tão caloroso, tão próximo, pode nos ensinar sobre construir pontes em vez de muros? Especialmente nesse mundo digital que a gente vive, que parece girar cada vez mais rápido e muitas vezes de forma tão superficial, né? Fica aí pra gente refletir.